Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa de uma forma especial. Queridos, hoje nesse vídeo, de uma forma bem rápida, eu quero fazer alguns vídeos aqui em sequência falando sobre alguns princípios ou parâmetros que podem impedir, escute bem, que pode impedir que a tua oração seja ouvida por Deus. E para começar hoje, dar início à abertura desse ciclo, eu quero falar sobre a incredulidade, ou seja, a falta de fé. Você sabia que a falta de fé na tua oração pode impedir de você receber milagres da parte de Deus? O primeiro texto que eu quero ler contigo aqui, para que nós possamos adentrar nessa dimensão da oração e da incredulidade, está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, verso 19 ao verso de número 29. Você analisando esse texto em casa, você vai perceber que Jesus está no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. E os restantes dos discípulos do colégio apostólico ficou embaixo do monte. E enquanto Jesus estava no monte, embaixo do monte estava acontecendo uma cena. Um pai leva seu filho até Jesus, só que como Jesus estava ocupado, os discípulos ficaram à frente. E aquele pai estava com seu filho possesso de um demônio que o lançava no fogo e na água, e ele ficava epiléptico. E quando Jesus desce do monte, se depara com aquela cena, um alvoroço, discussão, escribas, fariseus discutindo com o discípulo de Jesus, não se sabe ao certo a questão. E Jesus começa a indagar o que estava acontecendo, né? E começam a explicar, o pai do menino começa a explicar: trouxe aqui o meu filho, mas os seus discípulos não puderam me ajudar, não puderam expulsar o demônio dele. E Jesus, ele diz no verso 19: ó geração incrédula, até quando eu o suportarei? Até quando eu estarei convosco? Trazei-me o menino. E quando Jesus, ele manda trazer o menino, o pai do menino pergunta: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faz. E Jesus disse: eu posso, se tu crês, tudo é possível ao que crê. Então o pai do menino diz: ajuda-me com a minha falta de fé. Então Jesus, ele cura o menino, liberta o menino daquele espírito imundo, manda o espírito embora. E o interessante é que no particular os discípulos chegam até Jesus e perguntam: mestre, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus responde no verso 29, essa casta de demônios só sai senão por jejum e oração. Queridos, esse texto é bem conhecido. E talvez você, como eu, por muito tempo, lendo esse texto, ouvindo alguém falar sobre esse texto, pregar, explicar, muitas das vezes as pessoas atribuem essa casta de demônio ao demônio que estava no menino. Mas se nós formos analisarmos nas entrelinhas do texto, o que o texto deixa implícito, o texto sempre vai falar sobre incredulidade. Todo esse texto, irmãos, está falando sobre incredulidade. Primeiro, a incredulidade e a perversidade dos escribas e fariseus que estavam ali discutindo, enquanto tinha um menino que estava precisando de ajuda, eles estavam discutindo teologia. Segundo, a incredulidade dos próprios discípulos, talvez porque Jesus não estivesse presente em corpo, mas ausente, então isso talvez diminuiu a fé deles para expulsar aquele demônio. E terceiro, a incredulidade do pai, quando ele pergunta para Jesus se ele podia fazer alguma coisa. Jesus disse: eu posso, se tu crês. Então ele responde: me ajuda, Senhor, com a minha falta de fé. Então o tema central desse texto aqui é a incredulidade. Jesus repreende os discípulos por causa da incredulidade deles. E Jesus está dizendo aqui que esta casta, ou seja, a casta que é a incredulidade, esse demônio da incredulidade, da falta de fé, só sai senão por intermédio de jejum e oração. Ou seja, oração, comunhão, jejum, busca pela presença de Deus. Então esse demônio só sai com uma busca, com a intimidade, com relacionamento e comunhão com Deus. Então essa casta, essa falta de fé, essa incredulidade só sai por intermédio da vida de oração e de comunhão. Uma das coisas que impede com que a nossa oração seja ouvida é a incredulidade. No texto de Marcos também, ainda em Marcos capítulo 11, verso 23 e 24, diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, olha só a condição, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Verso 24. Por isso vos digo que todas as coisas que perdirdes, orando, crede o que já recebestes, e tê-las eis. Esse texto é muito interessante, irmãos, porque Jesus fala que nós temos que orar, e nós não podemos duvidar em nosso coração, em momento algum, daquilo que nós estamos pedindo, mas orando sempre tendo a certeza de que nós já recebemos. Veja que Jesus fala no passado, orando como se nós já tivéssemos recebido aquilo que nós estamos pedindo no passado, como se já recebestes. Interessante, né, irmãos? Quando nós orarmos, nós temos que ter a convicção plena de que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.
Então nós temos que crer. A oração ela tem que ser acompanhada com fé, por fé. Não adianta usar as palavras bonitas, talvez as palavras certas, ter uma boa dicção na oração, uma boa eloquência, mas se nós não estivermos depositando ao mesmo tempo uma fé de que aquilo que estamos pedindo, as palavras que estamos proferindo, estão sendo alimentadas pela nossa fé. E Tiago, no capítulo de número 1 do seu livro, ele vai falar acerca da sabedoria. Quem tem falta de sabedoria diz: peça a Deus, que dá de forma liberal e não lhe lança em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando. Olha só, peça, porém, com fé, não duvidando. Ele diz, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levada de um lado para o outro. E ele termina concluindo dizendo, não pense esse tal que receberá alguma coisa do Senhor. Querido, quem pede, mas não acredita que Deus pode fazer, quem pede, mas não acredita que Deus pode dar, quem pede, mas não acredita no poder da oração, não adianta orar, não adianta perder tempo se você estiver pedindo com dúvida, oscilando, se não, se vai, será que pode, será que Deus faz, será que Deus é poderoso, será que Deus existe, será que Deus é comigo, será que Deus vai fazer? Não, esquece o será, no lugar do será põe convicção. Ore como se você já tivesse recebido aquilo que está pedindo. Peça com fé, não duvidando. Porque aquele que pede é semelhante às ondas do mar. Aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que é impelida de um lado para o outro. Não pense que o tal receberá alguma coisa do Senhor. Então, o primeiro fator nessa sequência de vídeo que pode impedir a tua oração de ser ouvida é a tua falta de fé. Então é isso que eu queria falar. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Se você gostou, compartilha, curte, comenta em nome do Senhor Jesus. Envie esse vídeo para pessoas que você sabe que tem falta de fé. Que Deus nos ajude com a nossa falta de fé para crermos no seu milagre em nome de Jesus.